O que Javier Milei, Trump e Bolsonaro têm em comum? Bem, não é só na defesa de pautas da extrema-direita ou na personalidade peculiar que o candidato que disputa neste domingo o segundo turno das eleições na Argentina tem semelhanças com os ex-presidentes do Brasil e dos Estados Unidos. É mais do que isso. Os três usaram a mesma tática nas suas campanhas presidenciais: desacreditar seus sistemas eleitorais, sejam nas urnas eletrônicas ou nas de papel. No caso de Milei e Bolsonaro, essa estratégia tem até um personagem em comum: o influenciador argentino Fernando Cermedo, aquele das lives cheias de mentiras sobre as eleições brasileiras e que foram incluídas no relatório do partido de Bolsonaro pedindo a anulação do segundo turno. Pois é, agora ele é o responsável tecnológico da campanha de Milei, para quem diz trabalhar de graça. Desde o final de semana do primeiro turno nas eleições do país vizinho, publicações em português no Telegram e principalmente no X, o antigo Twitter, disseminaram uma série de mentiras conspiratórias para tentar contestar o resultado do pleito, que terminou com Sérgio Massa na frente. Algumas delas, por exemplo, denunciaram que cédulas de Milei teriam sido rasuradas ou rasgadas propositalmente para invalidar os votos no candidato. Há também publicações que mostram supostas cédulas do político jogadas no lixo, o que provaria o descarte de votos. E também as que questionam como seria possível o Milei ter ficado em segundo lugar, já que ele foi o candidato mais votado nas eleições primárias. E para quem tá meio perdido com o processo eleitoral argentino, a coisa funciona assim. Por lá, eles têm eleições primárias que definem quais candidatos se qualificarão para a disputa, além também de servir como um termômetro para saber quem serão os favoritos. Só que essa votação não pode determinar quem será o novo presidente. Isso só acontece após o resultado das votações de primeiro e segundo turno. Mas essas desinformações não colaram somente nas redes sociais brasileiras, claro. Na Argentina, conteúdos semelhantes em espanhol também foram identificados pelo chequeado. Mas vamos ver por que essas alegações não procedem? Cédulas rasgadas. Dentre o que vem rolando por aí, uma das publicações mais absurdas é a de que rasgos ou rasuras nas cédulas de votação provariam uma fraude para invalidar os votos em Milei. Na Argentina, os eleitores votam em encartes de papel com as fotos e as informações dos candidatos. Com o auxílio de uma tesoura, o eleitor recorta a cédula, monta o seu voto e insere tudo no envelope de votação entregue pelo mesário. E aí, esse envelope é inserido na urna eleitoral. A legislação eleitoral argentina diz que desde que as informações do candidato estejam intactas, o voto será computado. Ou seja, o voto só será anulado se estiver sem o nome, o cargo ou a coalizão dos políticos escolhidos. Cédulas de votação no lixo. Encontrar cédulas de votação no lixo não significa que votos válidos foram descartados. Cada partido ou coalizão imprime esses encartes e os disponibiliza para eleição em um número que consiga dar conta do eleitorado e ainda permita uma reserva de contingência. Na Argentina, para que o voto seja contabilizado, é preciso que esteja dentro de um envelope próprio da Justiça Eleitoral assinado por autoridades. Eleições primárias. O argumento de que a diferença entre os resultados do primeiro turno e das eleições primárias seria um sinal de fraude também não se sustenta. Aliás, essa não é a primeira vez que o jogo vira no meio das eleições na Argentina. Em 2015, por exemplo, o então candidato peronista Daniel Scioli conseguiu 37,7% dos votos nas primárias, enquanto Maurício Macri teve apenas 30%. Mas, quando chegou o pleito oficial, foi Macri quem acabou sendo eleito para a presidência da República. Massa e Milei disputam o segundo turno agora, no dia 19 de novembro. Vale ressaltar que o próprio Milei tentou disseminar boatos sobre supostos planos de fraude eleitoral em diversas ocasiões e chegou a sugerir que havia uma conspiração contra ele. Algo semelhante a isso aqui. Ele só ganha na fraude o ano que vem. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. Só que não houve nenhuma prova de fraude em nenhuma dessas eleições. Achou esse vídeo importante? Então segue aos fatos para você se manter bem informado e fugir de fakes.